Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, sua família, seu ministério. Estamos iniciando mais uma aula do curso IBADEM, do Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão. Este curso, nessa oportunidade, vamos estar estudando sobre angiologia. Angiologia, nós vamos estar vendo sobre os anjos, a doutrina sobre os anjos. E eu creio que nós aprenderemos algo acerca dos anjos, acerca dessa doutrina importante, que é bíblica, e nós precisamos entendê-la da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos dar entendimento, para que nós possamos aprender mais e mais acerca da palavra do Senhor Jesus. O estudo de angiologia é o ramo da teologia sistemática que estuda os anjos, sua natureza e as suas definições. Então, nós vamos estar estudando sobre estes fatores aí, dentro da teologia sistemática, como nós já temos falado. Teologia sistemática ela abrange algumas matérias, entre elas a teologia própria, que é a doutrina sobre Deus, a cristologia, a doutrina sobre Jesus Cristo, a paracletologia, que é a doutrina sobre o Espírito Santo, e a angiologia, que é a doutrina sobre os anjos, anjos bons e anjos maus. Em algumas matérias, em alguns cursos, principalmente em bacharel, vamos ver essa matéria separada, né? Tanto a angiologia como a demonologia. Mas no caso do nível médio, ela vem no mesmo módulo, né? Trazendo as definições básicas aí desses dois seres, né? Tanto os anjos bons como os anjos maus. Portanto, eu tenho certeza que nessa oportunidade vamos estar aprendendo mais sobre essa matéria. A palavra anjo vem de origem grega, angelos. No idioma hebraico é malak. O significado básico do anjo, né? O nome anjo é mensageiro, aquele que leva e traz as mensagens. No Antigo Testamento, o termo hebraico ocorre cerca de 108 vezes. E no Novo Testamento, a palavra angelos aparece por volta de 175 vezes. São várias vezes que nós vemos esta esses personagens aparecendo por toda a extensão bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A Bíblia nos dá todas as informações sobre os anjos. Eles são espíritos, vamos estar aprendendo um pouco sobre isso. São diferentes dos homens, não são limitados às condições físicas, como são os homens. O Salmo 104, versículo 4 diz: Faze os teus anjos e os teus ministros labaredas de fogo. São espíritos, portanto. Em Lucas 24, do verso 37 ao 39, Jesus disse: O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Quando Jesus ressuscita e ele aparece ali para os 11 apóstolos, ele então come ali pão, né, uma parte de um peixe, um favo de mel, e manda que os seus discípulos toquem nele para provar que ele não era apenas um espírito, e sim ele era um corpo glorificado depois da sua ressurreição. Angiologia, estudo dos anjos. Essa matéria se ocupa em estudar a existência, as características, a natureza, as atividades e os ministérios dos anjos. Ao nosso redor há um mundo espiritual, muito mais populoso e mais poderoso que podemos imaginar, como também de maiores recursos do que o nosso próprio mundo visível. Bons e maus espíritos ou anjos dirigem os seus passos em nosso meio. Nós temos, portanto, esta realidade. Nosso mundo, que é o mundo visível, ou o mundo material, ou o mundo físico, é esse mundo que a gente consegue ver e perceber com os nossos olhos. Porém, existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é tão real quanto o nosso mundo. Só a característica dele que é diferente. Enquanto o nosso mundo ele é material, o outro mundo ele é espiritual. É interessante que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai falar de que pela fé nós entendemos que os mundos não foram feitos do que é aparente.
tanto o mundo físico quanto o outro mundo, que é o mundo espiritual. E a Bíblia deixa isso muito claro, colocando ali no plural a palavra mundo, né? Os mundos. Portanto, tanto temos este mundo físico, como também temos o mundo espiritual. E isso é uma verdade que a Bíblia nos traz e nos deixa isso muito claro. Não há dúvidas quanto a isso. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para os Efésios, ele coloca ali a partir do versículo de número 10 a armadura do Espírito e ele explica que nós precisamos estar munidos de armaduras não deste mundo físico, mas do mundo espiritual, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, portanto, na região espiritual. É o que esse texto está dizendo. Nós temos e precisamos estar munidos com essa armadura, porque como a gente não vê com olhos físicos, fica mais difícil se defender dos ataques vindo de origem espiritual. Então a gente precisa estar munido dessa armadura. A Bíblia nos garante que um dia seremos removido de nossos olhos o véu da separação entre o visível e o invisível. Então, a partir daí, poderemos ver e conhecer em toda a plenitude que os anjos nos dedicam em cada passo da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, ele vai dizer: Eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa transformação que o nosso corpo vai passar, ou por ocasião do arrebatamento da igreja, ou por ocasião da ressurreição dos salvos, dos santos, nós passaremos a ter acesso direto, contato direto com o mundo espiritual, com a região celestial. E aí a gente vai ter, da mesma forma que os anjos, esse entendimento completo. O apóstolo Paulo chama isso de mistério. Eis que vos digo um mistério, lá no capítulo de número 15, salvo engano, verso 54. Então, nós temos esta revelação da palavra de Deus que nos dá certeza de que esse véu que vai ser tirado dos nossos olhos é exatamente essa transformação do mundo carnal, do mundo físico, do mundo material, para este mundo espiritual, onde nós teremos uma nova perspectiva da existência. Na página de número 6, o item terceiro vai dizer: há 3 razões para não negligenciarmos os estudos dos anjos. Desde a antiguidade, os gnósticos prestavam adoração aos anjos. Desde que a gente tem notícia, os anjos são figuras que, por vezes, são adorados por algumas culturas pagãs. Portanto, nós precisamos ter entendimento acerca delas, porque senão nós não teremos como combatê-las. A evidência de possessão demoníaca e adoração a demônios de forma veemente em nossos dias. Esses demônios também são seres espirituais e nós precisamos entender o máximo possível dele, porque são nossos inimigos. E se são nossos inimigos, uma coisa que a pessoa que entra para um campo de batalha precisa conhecer é acerca dos seus inimigos. Portanto, não há como a gente batalhar com um inimigo desconhecido e invisível. A gente vai perder certamente essa batalha. E nos últimos dias, a adoração aos demônios e aos ídolos tem aumentado. Na medida que os dias têm passado, esse fenômeno ele tem aumentado exponencialmente no meio da sociedade moderna. Nós vamos nos lembrar sobre os filmes que falavam sobre demônios, sobre bruxaria, sobre vampiro na antiguidade. Eram filmes de terror, eram filmes que traziam uma aparência do mal medonha, uma aparência do mal aterrorizante. Nos nossos dias, eles têm feito filmes e novelas
colocando demônios, vampiros, as bruxas, como sendo mocinhos dos filmes, como sendo os heróis. Isso é uma estratégia do inimigo para tirar este medo que as pessoas tinham dos demônios, do mundo negro, né, da bruxaria, do mundo espiritual da maldade. Então, eles têm tentado, de todas as maneiras, inculcar na cabeça das pessoas de que eles não são seres maus, são apenas seres incompreendidos. Principalmente nossas crianças e adolescentes, que têm muito acesso a esse tipo de cultura, tanto de literatura quanto de cinema, desenhos que retratam esses seres malignos como sendo seres simpáticos, até engraçados. Hoje nós temos muitos filmes e desenhos retratando o mundo maligno como sendo comédia. E isso é uma estratégia do diabo para tentar nos ludibriar, para tentar ludibriar os nossos filhos, para que eles então não tenham essa preocupação em criar uma armadura espiritual contra essas hostes espirituais da maldade. E eles certamente serão ceifados, porque eles não estão preparados para passar por isso. Então nós temos que estudar, nós precisamos aprender para que nós não sejamos enganados. Isso precisa ser bem compreendido. Quem são os anjos? São criaturas, isso é, seres criados. Foram feitos do nada pelo poder de Deus. Não conhecemos a época exata da sua criação, porém sabemos que eles foram criados antes do homem. O texto lá de Gênesis vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra, dando a entender que as coisas celestiais foram criadas primeiro do que as coisas da terra. São espíritos. Os anjos são descritos como espíritos, porque diferentes dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. São imortais, isso é, não estão sujeitos à morte. Em Lucas, no capítulo 20, versos 34 ao 36, Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos, no sentido de que não podiam mais morrer nem se reproduzir. São numerosos. As Escrituras nos ensinam que o número deles é muito grande, milhares de milhares, e os serviam milhões de milhões. Portanto, são muitos anjos, não temos o número exato da quantidade, mas são milhões de milhões. Então, são muitos seres angelicais. São sem sexo. Ao longo dos anos, sempre são descritos como varões. Porém, na realidade, não tem sexo. Aqui, irmãos, é importante a gente fazer uma ponderação, porque a gente às vezes faz sempre essa colocação, colocando anjos como sendo do sexo masculino. Na verdade, o anjo ele é um ser assexuado. Eles não têm sexo. Portanto, não são nem masculino e nem feminino. São criaturas diferentes dos seres humanos. Os seres humanos são seres sexuados e têm o gênero masculino e o gênero feminino. No caso dos anjos, eles não têm a mesma natureza que a humana. Portanto, nós não podemos afirmar, e seria incorreto afirmar, que eles são homens ou mulheres, porque eles não são do gênero humano, eles são do gênero angelical. E esse gênero angelical não é colocado como sendo masculino ou feminino, eles são apenas anjos, tá bom? São seres assexuados. Às vezes a gente faz alguma confusão, portanto, quando a gente vai ler numa frase o nome de anjo, sempre aparece o artigo masculino, trazendo o anjo ou os anjos, mas é apenas no gênero gramatical que aparece esse gênero masculino. Como, por exemplo, a pedra tem o gênero feminino, mas não pode dizer que tem pedra fêmea e pedra macho, apenas pedra. Por quê? É de uma outra natureza. Algumas pessoas fazem esse tipo de confusão, aliás, muitas pessoas, por causa do gênero literário, né? Não apenas, não é o gênero de natureza, e sim gramatical, para que a gente não se confunda, né, com essas colocações. São servos de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores,
enviado para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, são filhos de Deus. Os anjos foram chamados de filhos de Deus no Antigo Testamento, apenas no livro de Jó, nas 3 referências que se seguem, no capítulo 1 de Jó, no capítulo 2 e no capítulo 38. Já os filhos de Deus de Gênesis, capítulo 6, não foram os anjos, mas os filhos de Sete, ou a descendência de Sete, que são chamados ali de filhos de Deus. A gente às vezes faz confusão, porque tanto Jó quanto Gênesis traz a mesma expressão, filhos de Deus. Mas no caso de Gênesis, o contexto deixa muito claro que ali não está falando de anjos, sim de uma descendência que invocava ao Senhor, ou seja, a descendência de Sete. A classificação dos anjos, visto como a ordem é a primeira das leis do céu, é de se esperar que os anjos estejam classificados segundo o seu posto e atividade. Aqui nós precisamos entender o seguinte: no céu existe ordem e decência. No céu existem regras. Se existem regras, existe hierarquia. E essa hierarquia ela é bem documentada na Bíblia, ela é bem exposta nos textos bíblicos, para não nos deixar ficar confundido achando que não existe uma hierarquia. Tudo que existe na terra, principalmente em relação à igreja, é o reflexo daquilo que existe no céu. Então, no reino eclesiástico, vamos dizer assim, nós temos hierarquia. E no reino celestial não poderia ser diferente, visto que Deus é um Deus organizado, é um Deus de ordem. Então, nós temos anjo do Senhor, a maneira pela qual o anjo do Senhor é descrito distingue de qualquer outro anjo. Nós vamos estar estudando um pouco mais adiante sobre este anjo, que é conhecido, que é chamado na Bíblia de anjo do Senhor. Temos também o arcanjo Miguel, é mencionado como o arcanjo, o anjo principal ou o chefe dos anjos. Nós vamos então aprender um pouco também sobre o arcanjo Miguel ou sobre a hierarquia de arcanjo. Temos o anjo Gabriel, a maneira pela qual Gabriel é descrito também indica que ele é de uma classe muito elevada. O anjo Gabriel, ele sempre apareceu na Bíblia em momentos sublimes e especiais das Escrituras. Nós temos os querubins, que são a classe elevada de anjos relacionada com os propósitos retributivos, o propósito de guarda, o propósito de proteção. E ele também tem um propósito redentor de Deus para com os homens. Os serafins são mencionados em Isaías, e apenas em Isaías é mencionado os serafins, no capítulo de número 6. Pouco se sabe acerca deles, mas nós vemos ali eles numa condição de adoração. Então eu creio que os serafins são anjos e especialmente ou exclusivamente criados para adoração a Deus. Temos também anjos das nações. Acreditamos que cada nação tem seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar dela. Essa questão do anjo protetor, a gente não pode confundir com o anjo da guarda. O anjo protetor aqui, ele está na categoria de principados e potestades. Principado é uma autoridade de uma determinada região. Se os anjos, assim como os demônios, são colocados na ordem de principados e potestades, dá a entender que algumas regiões têm anjos protetores exclusivos. Nós vamos estar estudando também um pouco mais adiante sobre isso, porque é uma matéria bem interessante mesmo, né? É algo que a gente precisa entender. Temos os anjos eleitos, são todos aqueles anjos que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. O texto de Apocalipse, lá no capítulo de número 12 e o capítulo 13, principalmente o 12, vai falar sobre a queda de Lúcifer do céu, que foi realizada pelo arcanjo Miguel. É interessante que o texto vai dizer que ele arrastou após si a terça parte das estrelas do céu. No contexto em que se apresenta a expressão estrelas, está se referindo a anjos. Portanto,
seriam aí pelo menos a terça parte dos anjos que caiu. 2/3 ficou fiel a Deus e esses são chamados de anjos eleitos. São para cada um demônio, né, um espírito caído, um anjo caído, temos 2 anjos fiéis para trazer a proteção, para trazer todo tipo de serviço para o reino de Deus. Temos os principados, como eu falei ainda agora, no Novo Testamento, os principados referem-se a esses príncipes angélicos das nações. E o termo é usado tanto para anjos bons como para anjos maus. O trabalho dos anjos, página número 10. Mensageiros de Deus. Anjo significa literalmente mensageiro. E quais mensagens eles podem estar trazendo e proporcionando? Anunciações, como foi o caso do nascimento de tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo, advertências, o anjo também ele adverte, instrução, o anjo também orienta, como foi o caso ali, né, de Ló saindo da cidade de Sodoma, os anjos foram ali e instruiu que ele deveria sair o mais rápido possível da cidade. Encorajamento, o anjo também tem essa função, como foi o caso do apóstolo Paulo naquele barco que estava para afundar, e o anjo apareceu para ele e disse que ele não temesse, que nenhum daqueles que estavam no barco iriam perecer. E também ele traz revelação. É o caso de Apocalipse, todas as revelações de Apocalipse foi dada para João por intermédio de anjos. Página número 11, a existência dos anjos. Conhecendo sobre a existência dos anjos. Eles são mencionados em ambos os testamentos e em todas as épocas da história humana. Vejamos que só no Antigo Testamento eles são mencionados textualmente por pelo menos 108 vezes, e sempre em missões específicas. O que nós precisamos compreender sempre é que o anjo ele tem uma missão específica, ele tem uma missão determinada. Anjo não anda por aí passeando. A gente tem, às vezes, nos cultos pentecostais, essa expressão que tem anjo passeando na igreja. Anjo não vai vir na igreja para passear. Se o anjo vier, vai ser para trazer um recado, para operar um milagre, enfim, para cumprir uma ordem de Deus. Ele não vai vir passear. Essa é uma expressão utilizada, mas no sentido de que ali é um ambiente espiritual. Se o ambiente é espiritual e se os anjos são seres espirituais, dá a entender que ali no meio há anjos, é nesse contexto. Quando um pregador diz que tem anjo passeando na igreja. Às vezes a gente leva a pessoa ao extremo de dizer que o anjo está à toa ali batendo perna, como se estivesse passeando no shopping. Na verdade, não é nesse contexto. O contexto é sempre dizendo que o ambiente do culto é um ambiente espiritual. E se ele é um ambiente espiritual, ali pode haver anjos. Então nós temos esse jargão dos pregadores pentecostais, né? Voltando aqui, irmãos, nós temos aqui alguns locais onde Jacó se encontrou com anjos. Gênesis capítulo 32, versos 1 e 2, diz o seguinte: Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Maanaim, para quem não sabe, significa acampamento de anjos. O patriarca Jacó teve essa visão com esses anjos e ele então colocou o nome ali de Maanaim, significa acampamento de anjos, o local de treinamento de um exército, né, de anjos, enfim. Gênesis 35:15 chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele de Betel. E Betel significa casa de Deus. Ele viu ali alguns anjos subindo e descendo naquela escada, e ali ele disse que o Senhor estava ali, aquele ali era a casa de Deus, por isso chamou o lugar Betel. Gênesis 32:30 chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Peniel significa encontro com Deus. Nós temos 3 situações com o patriarca Jacó, posteriormente passou a se chamar Israel, onde ele teve experiência com anjos. E é curioso que sempre que ele teve essa experiência com anjo,
ele colocou um nome profético naquele local, e alguns daqueles, inclusive, até hoje, né, preservam o mesmo nome. É interessante, irmãos, a gente perceber que as nossas experiências com Deus produzem resultados permanentes e definitivos. Sempre Deus vai agir através dos seus anjos. Em alguns casos, ele pessoalmente vai intervir. Por exemplo, ali na visão que Jacó teve dos anjos subindo e descendo naquela escada, que o topava no céu, depois o próprio Deus fala com Jacó e faz-lhe muitas promessas. E Jacó, reconhecendo que aquele local era um local sagrado, pela visão que ele teve naquele local, colocou o nome ali de Casa de Deus, de Betel. Posteriormente, quando ele está voltando lá de Padã Arã, e ele tem ali aquela luta com aquele anjo no Val de Jaboque, e depois ele diz que ele lutou com Deus e sobreviveu, e ele coloca o nome ali de Peniel. Peniel é encontro com Deus. Aqui nós temos um aprendizado importante, porque muitos encontram a casa de Deus. A casa de Deus não é muito difícil de se encontrar, mas o desafio maior nosso é ter um encontro não com a casa de Deus, e sim com o próprio Deus. E é interessante que isso aconteceu 20 anos depois da primeira visão que Jacó teve. E ele falou que o nome daquele local passaria a se chamar Peniel, que é encontro com Deus. Nós precisamos ansiar por encontrar com o nosso Deus nas jornadas que nós temos aqui nessa terra. Muitas das vezes nós não nos preocupamos com isso. Nós já estamos na casa de Deus e parece que está bom. Mas nós precisamos ir além e ter um encontro com Deus. No contexto do Novo Testamento, os anjos não são apresentados simplesmente como mensageiros de Deus, mas também como ministros que trabalham em favor dos que irão herdar a salvação. O anjo do Senhor promovendo o livramento. Atos 12, do versículo 7 ao 9. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às tuas costas a capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. O apóstolo Pedro, naquela experiência que ele teve com aquele anjo, foi algo extraordinário. O apóstolo Pedro estava aprisionado, esperando para no outro dia ser apresentado diante dos judeus para ser morto, por ocasião da Páscoa, como o texto diz, mas a igreja estava orando e intercedendo incessantemente por ele. E Deus ouviu o clamor da igreja. E ao ouvir o clamor da igreja, o Senhor envia um mensageiro, envia um ministro para livrar Pedro daquela situação. Nós precisamos crer que os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que creem em Deus. O salmista diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livra. Nós precisamos crer que o nosso Deus é Deus de provisão, é Deus de providência, é Deus de livramento. E nós precisamos crer que os anjos são ministros que estão a serviço de Deus para nos ajudar, para nos dar livramento, para nos proteger e até mesmo, às vezes, para nos orientar. Portanto, nós não podemos jamais ignorar este fato importante bíblico, que é o agir dos anjos a partir de uma ordem divina. Que nós venhamos crer sempre que Deus ele tem os seus ministros para entrar com providência nas nossas vidas. Louvado seja Deus. O propósito da existência dos anjos. Primeiro, os anjos são assistentes de Deus em sua obra. E o texto de Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17 diz: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Os anjos e tudo que existe foi criado por Deus e para louvor e glória do nome de Deus, do nome do Senhor Jesus Cristo. Os anjos não são diferentes. Tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se
existem anjos, se existem pessoas, é porque primeiro existiu quem? Existiu o Criador, que é o nosso Deus. Nós precisamos crer e sempre ter isso em nossa mente, porque isso é muito importante, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer as maravilhas de Deus sobre a vida de cada um, para fazer então a obra do Senhor, tendo fé que tudo foi feito por Ele, para a honra e para a glória do seu santo nome. Louvado seja Deus. Capítulo 5, página 16. Os anjos, seres magníficos em poder. Salmo 103, versículo 20 diz: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a sua palavra. Os anjos obedecem e cumprem as ordens do Senhor, e isso não há dúvidas. O que se aplica a todas as criaturas em relação ao poder que tem, também se aplica aos anjos. Seu poder deriva de Deus. O seu poder, embora seja grande, contudo é restrito. Ou seja, o anjo ele é muito poderoso, mas não é onipotente. Onipotente é somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós já estudamos. Asas dos anjos, isso aqui é interessante. Apenas 5 classes de anjos são apresentadas na Bíblia como portando asas. São eles querubins, os serafins, o anjo Gabriel, que na verdade não fala de asa, mas fala que ele veio voando rapidamente, né? O quarto anjo dos 2 ais, lá de Apocalipse 8, colocou o anjo como sendo seres alados, todos os anjos, sem exceção. A Bíblia menciona vários anjos, mas pouquíssimos faz menção sobre as suas asas. Agora, isso não é muito relevante pelo fato de o anjo ser um ser espiritual. Ele não é um ser orgânico, material. Por exemplo, os animais que Deus criou, materiais, né, ou seja, físicos, que voam, todos têm asa. Não existe nenhum animal que o Senhor criou sobre a face da terra que possa voar não tendo asas. Aliás, tem uns que têm asa e nem voa. Mas essa ideia, ela vai trazer essa 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 ideia terrena de que todo ser que voa tem asa, traz a ideia de que todo ser angelical para voar precisa de asa. E isso não é necessariamente verdadeiro, porque são anjos, seres angelicais ou espirituais. Se eles são espirituais, eles não estão presos à matéria física, à atmosfera, ao efeito da gravidade. Eles não precisam ter asas para voar. Agora, esta visão que a Bíblia traz de anjos como seres alados, em alguns casos, foi generalizado, principalmente pelo o imaginário católico, para colocá-las em tudo. Mas nós precisamos sempre lembrar que estamos falando de 2 mundos diferentes. Se são 2 mundos diferentes, não é a mesma regra que se aplica a esses 2 mundos. O item 4 da página 18, seres superiores. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo, diante do Senhor, esses seres celestiais já contam na presente era com a felicidade da vida, pois são seres imortais. Aqui, irmãos, o apóstolo Pedro, nesse versículo que nós lemos, capítulo de número 2 e versículo 11 da sua segunda carta, ele está falando de ímpios que não têm temor de Deus, que não têm nenhum tipo de respeito com o sagrado, com o divino. E ele faz ali uma colocação dizendo que os anjos, eles não proferiram juízo contra o Senhor ou diante do Senhor, dizendo que os anjos respeitam a autoridade de Deus. Agora, algumas pessoas ímpias e tolas não respeitam, não consideram. Essa expressão, também colocada pelo o escritor da carta de Judas, por exemplo, aí ele fala que o arcanjo ele não ousou dizer palavra de maldição contra o diabo, quanto ele contendia com o corpo de Moisés. Essas passagens, assim como a de Pedro quanto a de Judas, nós precisamos entender o contexto bibliológico, o contexto canônico em que esses textos são inseridos, porque
A hermenêutica, ela tem uma regra dizendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando um texto ou um versículo ele é colocado de forma isolada, nós não podemos, a partir dele, criar nenhum tipo de afirmativa doutrinária. Por exemplo, Judas, quando ele fala que o arcanjo não ousou proferir palavras de maldição contra o inimigo pelo corpo de Moisés, nós sabemos que esse texto ele não tem o seu correspondente no Antigo Testamento. Esta fala, ela faz referência a uma passagem de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. E Judas, certamente conhecendo esse livro, ele citou essa passagem deste livro. Nós precisamos entender que o cânon do Novo Testamento ele foi encerrado lá por volta do ano 300 depois de Cristo. Então nós não tínhamos uma Bíblia fechada, uma Bíblia já canonizada nos dias dos apóstolos e nos dias dos pais apostólicos. E isso precisa ser bem entendido para a gente não fazer confusão doutrinária. O livro foi aceito no cânon porque ele era um livro comprovadamente de um meio-irmão de Jesus. Judas, ele era o meio-irmão de Jesus e ele fala de muitos outros assuntos importantes na sua carta e ela foi então incluída entre os canônicos porque ela era aceita como sendo de uma pessoa conhecida, de uma pessoa que tinha autoridade por ser um irmão de Jesus e por pertencer à igreja primitiva, ele acabou sendo escolhido entre os canônicos, uma das cartas canônicas. Mas nós não podemos fazer confusão em uma carta canônica com uma expressão isolada como sendo uma doutrina, porque não é. Isso é uma regra hermenêutica básica. Nós temos uma situação em que o anjo ele não ousa dizer palavra de maldição contra um inimigo que estava acusando uma pessoa em Zacarias, capítulo de número 3. Lá, o sumo sacerdote Josué está sendo acusado pelo inimigo diante de Deus e o anjo do Senhor repreende Satanás, dizendo: O Senhor te repreenda. Ele não lança palavra de maldição contra o diabo. O que nós precisamos aprender nesse texto é de ter temor com Deus. Quando o apóstolo Pedro ele fala essa referência que eles não pronunciaram juízo e blasfêmia diante do Senhor, ele está dizendo que é algo muito importante, a gente temer o nome de Deus e não pronunciar o nome de Deus em vão. É nesse contexto que está sendo lançado aí este assunto de anjos com os demônios aí de frente um com o outro, não pronunciando palavra de maldição. Que fique bem entendida essa questão para não haver confusão. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição dos irmãos para dar continuidade neste assunto, tá bom? Os irmãos podem estar mandando mensagem, tirando suas dúvidas, para que nós assim possamos prosseguir aprendendo a palavra de Deus. O Salmo de número 8, versículo 5, vai dizer o seguinte: Pois mais pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Esse também é um texto que nós precisamos conhecer o contexto. Ele é conhecido como um texto messiânico, apontando para Jesus. E aí o texto está dizendo que ele foi criado um pouco menor do que os anjos. No caso, quando o salmista fala isso, no versículo de número 4, ele vai fazer referência ao homem. Quem é o homem? Para que te lembre deles, e o filho do homem para que lhe responda. Né? Então, nós temos esta colocação. Agora, não é incorreto dizer que Jesus, ele, na sua encarnação, ele de fato foi criado um pouco menor do que os anjos, porém com maior excelência, porque ele é o Deus da criação, ele é o autor da criação. Mas ele abriu mão da sua divindade enquanto esteve na terra. Nós estudamos isso na apostila de Cristologia, quando ele andou aqui na Terra, ele andou como homem, 100% homem. Apesar de ser 100% Deus, ele abriu mão da sua divindade para ser obediente até a morte e morte de cruz, como está escrito lá na carta dos Filipenses, capítulo de número 2. Então nós temos este fato de que Jesus, como homem, ele foi feito um tanto menor do que os anjos, porque ele estava semelhante aos homens. E os homens são inferiores em tamanho e força do que os anjos. Porém, Jesus, ele tem muito mais excelência por ser ele o autor da criação.
Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Esse foi o objetivo e a missão de Jesus: provar a morte, morrer em nosso lugar, e por isso ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas ele foi coroado de glória e de honra. Página 19, no item 5, vai falar sobre o seu louvor. As estrelas das alvas juntas alegremente cantavam, e todos os filhos, né, de Deus, que são os anjos aí nesse caso, rejubilavam. É possível que João tenha visto um importante coro celestial, um outro texto, aonde nós vemos anjos oferecendo a Deus louvor. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhares de milhares e milhões, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. Aqui nós vemos um grande coro de milhões de anjos cantando e reconhecendo a grandeza e a majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, do outro texto, estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criados, foram preparados. Nós temos na escatologia a seguinte afirmação de que Lúcifer ele era o maestro de música, aquele regente do coral celestial que apresentava periodicamente diante de Deus os seus louvores. Então, quando ele rebela, quando ele permite que o orgulho suba no seu coração e ele cai como um ser que odeia os adoradores de Deus, porque essa era a função de Lúcifer. É curioso notar nesse texto de Ezequiel que ele não diz que ele tinha os instrumentos musicais, mas nele estavam os instrumentos musicais. Não é apenas ele manusear instrumentos musicais, mas os instrumentos musicais foram feitos nele, em ti se faziam. Não era apenas um instrumento que ele manejava, mas ele era a expressão musical maior ali no céu. Isso nós entendemos a partir das explicações escatológicas. Então nós precisamos ter este entendimento sobre música. O músico, ele é muito visado pelo inimigo. Os cantores, os tocadores, são muito visados. E a gente entende que esta ira que o inimigo nutre contra os músicos, contra os cantores e tocadores, é porque eles agora são os verdadeiros adoradores de Deus. E Lúcifer perdeu o seu lugar na adoração, por isso ele tem esta ira particular contra os cantores, contra os músicos. Todos os músicos precisam redobrar sua atenção, porque o campo é minado e o inimigo é furioso contra eles. Mais um verso. O salmista exorta os anjos do Senhor, dizendo: Louvai todos os seus anjos. Mais um versículo, Isaías capítulo 6, versículo de número 3, está escrito: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia dele. Então nós temos na Bíblia várias passagens demonstrando que os anjos realmente são adoradores de Deus, também assim como os homens. Página de número 20, irmãos. A hierarquia angelical ou as ordens superiores entre os anjos. Há uma grande organização entre os anjos. A hierarquia em graus de autoridade, potestade e domínio nos lugares celestiais são as seguintes: tronos é a mais elevada classe de anjos. São assim chamadas tanto por estarem mais perto de Deus, como também por eles mesmos estarem sentados em tronos, em glória e dignidade diante de Deus. Esta é uma visão apocalíptica, aonde os anjos são seres elevados. Mas ali nós precisamos entender que é uma visão escatológica, não vamos entrar aqui nos detalhes,
mas na matéria de escatologia a gente explica melhor sobre esses seres aí sentados em tronos. Segundo, domínios ou senhorios, aquele que exerce poder ou senhorio sobre os inferiores. Terceiro, principados, as dignidades dos príncipes. Quatro, potestades, as autoridades, aqueles que exercem poder ou autoridade sobre os anjos angelicais, mais baixos, logo acima dos homens. Logo em seguida, estudaremos a respeito das 5 classes especiais de anjos. Nós temos classes hierárquicas. O que nós precisamos aprender com isso é que, se no mundo espiritual existe hierarquia, no mundo material ou no mundo eclesiástico não é diferente, porque tudo foi criado e pensado pelo nosso Deus. Nós vamos estar estudando na próxima aula sobre essas classes, essas ordens, essa hierarquia angelical, porque elas são importantes para estabelecer princípios para as nossas vidas. Nós vivemos em uma época em que muitos não querem mais se submeter às autoridades constituídas por Deus. E isso é um perigo muito grande, porque a autoridade é um princípio eterno de Deus. No céu tem autoridade e tem hierarquia, na terra não pode ser diferente, principalmente no seio da igreja, no seio ministerial. Nós vamos estar vendo nas próximas aulas sobre essa importante matéria, sobre a hierarquia angelical, que traz também para as nossas vidas os ensinamentos necessários para que nós possamos, a cada dia mais, levar a sério esse importante tema da palavra de Deus. Meus irmãos, nós vamos estar parando por aqui. Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Na próxima aula a gente continua falando sobre esse assunto importante. E eu creio que Deus ele vai trazer para as nossas vidas um maior entendimento sobre essa matéria tão importante. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.